Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Podcast que trata seu cérebro como ele merece. O podcast aqui tem um desafio grande que a gente fala aqui de chuchu, de tênis, de patrola, fala de tudo aqui, né? Olá a todos que acompanham o nosso podcast Cevada com Plutônio. E hoje a gente traz o seguinte tema: bets, sites de aposta, vício em jogos eletrônicos. E aí, como é que a gente pode tratar esse tema tão complicado? Para introduzir aqui os nossos convidados, temos Christian e Alex. Podem dar um alô aí, gente? Oi pessoal, boa noite, aqui é Christian Schmenis. Mais uma vez, um prazer e alegria estar aqui com vocês. Fala, Alex. Tudo jóia, Christian. Christian ele é o convidado mais presente aqui no nosso podcast. Eu fico muito feliz que cada vez que ele vem eu aprendo muito aqui. E hoje eu tô na poltrona mais confortável aqui, hoje eu tô de comentarista, então o host tá sendo o Ednardo hoje, mas eu tô aí pra, não sei se ajudar ou atrapalhar, eu espero que ajudar, né? Bem, nossos convidados aqui temos o Christian, já apareceu aqui em vários outros programas. Ele é doutor na área de neurologia, neurocientista, uma pessoa com grande experiência nessa temática. E temos também o Alex, que assim como eu somos formados na área de informática, a gente trabalha com computação e a gente acaba tendo um pé bem pesadinho, bem cheio nessa área de informática, redes sociais, comunicação. Então a gente pode falar um bocadinho sobre esse tema de hoje. E a não ser que você tenha ficado sem internet nos últimos 20 dias, a não ser que você esteja talvez viciado já em aposta e está o tempo todo descobrindo qual vai ser a nova jogada, qual vai ser a nova grande chance de ficar rico, gastando apenas um realzinho, você deve ter notado que nas últimas semanas tem se falado muito no site de aposta e na quantidade inacreditável de dinheiro que tem sido colocado nisso. Enfim, é um debate que um ano atrás pouco se falava muito pouco sobre isso, né? No máximo aquela discussão sobre regularizar cassino, e no intervalo de praticamente 6 meses nós temos uma jogatina generalizada nesse país, né? E parece que virou uma bomba social, uma bomba econômica, uma bomba pessoal. E hoje aqui com os nossos convidados vamos debater um pouco sobre isso, tá? E eu vou passar a bola primeiramente aqui para o Alex, para ele dar um pouco dessa contextualizada sobre essa questão. E aí, Alex, o que você pode falar para a gente sobre isso? Ednardo, tudo bem? Olha, eu confesso para você que quando eu recebi essa informação, eu fiquei assim impressionado porque eu não tinha tomado ciência assim, né, da amplitude que isso tomou nos últimos meses, nos últimos anos, né? E quando eu tô falando aqui de últimos anos é 1 ano e meio, 2 anos talvez no máximo, né? Mas o fato é que eu escrevi um artigo aí pro site Notícias Adventistas há cerca de 1 mês atrás, e naquele momento eu escrevi, né, e coloquei ali o problema das armadilhas financeiras, né? A gente inclusive tem um podcast aqui que a gente gravou com o professor Renato, né, sobre esse tema aí de armadilhas financeiras. E lá nesse artigo eu fui descrevendo ali os problemas e tal. Inclusive, dei uma pincelada rápida naquilo que o Dr. Christian vai comentar com a gente hoje, que é o aspecto do vício, né? Mas ali naquele momento eu não tinha noção ainda do que isso realmente estava representando no Brasil. E eu posso dizer para ti, Ednardo e Christian também, para você que está nos ouvindo, que sem sombra de dúvida, esse vício em apostas, né, seja em bet, seja esses jogos de aplicativo aí, isso virou um flagelo no país. De 2023 para 2024, o montante aí que foi apurado foi de que foram gastos em apostas online 68 bilhões. Bilhões, não é milhões, é bilhões mesmo de reais. E é chocante porque aquela percepção que a gente tem que as famílias de baixa renda acabam sendo mais acometidas, ela se reforça pelo fato de que o Banco Central do Brasil, né, que é a nossa autoridade aí no Sistema Financeiro Nacional, divulgou um documento agora, foi no mês de setembro, né, final do mês de setembro, informando que 3 bilhões de reais foram doados, tá, foram investidos também não, foram gastos, né, em apostas online, tá, 3 bilhões de reais por 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Então você faz assim uma conta, você tem aí mais de R$500, tá, por pessoa dessas 5 milhões. Claro que aqui a gente está falando de uma média, né? Então a gente tem aí
pessoas que gastam mais, pessoas que vão gastar bem menos e tal, mas isso daria uma média de mais de R$ 500 por pessoa desses 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família, né, que foram gastos em casas de apostas virtuais, pasme, apenas no mês de agosto. Apenas no mês de agosto. Então, isso é uma coisa assim que é simplesmente inimaginável isso que está acontecendo. Isso é realmente, eu não quero ser aqui alarmista, não quero ser catastrófico, mas eu não consigo descrever outra palavra para falar sobre essa situação a não ser um flagelo, né? Porque 24 milhões de pessoas físicas estão participando de jogos de azar e de apostas no país, né? E em agosto apenas, tá? Porque eu falei 68 bilhões num período acumulado aí, né? De 2023 a 2024. Lembrando que 2024 ainda falta aí 3 meses para acabar, né? Mas apenas no mês de agosto, agora de 2024, foram gastos em apostas online 20,8, quase 21 bilhões de reais, né? Sendo que 15% desse valor aí, pelo menos 15%, ficou com as plataformas de apostas virtuais. Mas é claro que tem plataformas que, obviamente, vão cobrar muito mais e vão ter plataformas aí que nem vão pagar os prêmios, tá? E esse estudo do Bacen, ele foi feito com 56 bets, tá? Poderia ter sido até mais, porque existem muito mais. Eu não sei qual foi o critério de seleção, eu não sei se eles pegaram apenas casas regularizadas, né, regulamentadas, autorizadas, mas a gente sabe aí que tem muitas casas clandestinas, né, ou irregulares, ou que não estão cumprindo as normas. E, fora isso ainda, né, eu acho que a gente pode trazer também, não é um número estatístico, mas eu acho que é uma notícia factual, né? A gente tem aí 2 grandes nomes aí do Brasil, uma pessoa, né, uma moça aí da área de mídias digitais, uma influencer muito famosa, com milhões de seguidores, que está tendo sérios problemas com a justiça, né, por causa aí de envolvimento com lavagem de dinheiro, que está ligado também a apostas online, e um outro cantor muito famoso, né, de música sertaneja aí, não vou citar os nomes aqui e tal, porque também não sei se convém ficar citando, né, mas que teve problemas sérios, teve prisão decretada, depois teve revogação da prisão e tal, e o caso está correndo na justiça, parece que agora a Polícia Federal também vai ser envolvida no processo, mas também envolvidos aí com crimes associados à lavagem de dinheiro, mas sempre ligados também às apostas online, certo? Então, é algo assim que a gente, até apontei lá no artigo que eu escrevi, né, sobre esse tema, uma das estratégias, né, um dos gatilhos, um dos anzóis que essas apostas online usam aí para fisgar clientes, né, potenciais jogadores, justamente são as personalidades famosas, né, as pessoas muito populares, principalmente entre os jovens, né, e que também têm o alcance nas classes de baixa renda. Então é isso, né, eu espero que com esses números a gente tenha realmente ficado assustado, que o objetivo é esse, né? Eu fiquei assustado, eu quero compartilhar esse susto, porque o que eu quero deixar com esses números todos é que vício em jogo não é brincadeira. Christian, eu vou deixar a pergunta para você agora também o seguinte: como é que a gente pode definir vício? O que é estar viciado em algo? A gente está falando aqui mais em jogos de aposta, né? A temática do dia mais influência sites de aposta, mas eu imagino que para todos os vícios deve ter algum mecanismo parecido. Então, se você puder falar para a gente uma definição de vício, tá certo? Isso é muito propício pelo seguinte: geralmente o viciado, né, tem aquela famosa frase, eu paro quando eu quiser. Então, se você pudesse falar o que é vício, geralmente como é que a gente pode saber se eu estou apenas no momento de impulso, se foi só uma brincadeirinha, experimentei cair fora, se eu estou num comportamento que poderia ser assim classificado. Enfim, você poderia falar um pouco sobre isso? Pronto, vamos lá. A gente usa muito, né, essa palavra vício de uma forma bem corriqueira, se referindo às coisas mais diversas, né? Mas do ponto de vista médico, digamos assim, a gente vai chamar de vício quando uma pessoa tem um comportamento. Esse comportamento ele tem que ser nitidamente prejudicial, ele tem que trazer prejuízo para a vida da pessoa, e
esse comportamento, além de trazer prejuízo para a vida da pessoa, ele se torna cada vez mais intenso, porque se a pessoa permanece com aquele comportamento igual, ela não tem a mesma sensação de prazer, de alegria, de satisfação. Então ele vai se tornando cada vez mais intenso, né? E ela começa, no caso, por exemplo, do jogo, né, da aposta e tudo mais, ela começa a comprometer, inclusive, a parte financeira, familiar e tudo mais. Então, esse vício, a aposta em si, só a aposta em si não é vício. A maioria das pessoas que aposta não é viciada em apostar, mas existe um grau de evolução, digamos assim. Tem a pessoa que aposta e simplesmente aposta realmente quando quer e simplesmente não se sente tão atraído por isso. Tem pessoas que começam a ter algum problema, porque começa a ter algum comprometimento, trazer algum prejuízo, mas ainda é controlável. E tem o vício mesmo, o patológico, né? Que hoje em dia a gente chama de aposta, desordem do jogo, desordem da aposta e tudo mais. Eu tô com dificuldade porque tudo que a gente normalmente lê a respeito disso é em inglês, porque como esse fenômeno é recente no Brasil, então a gente não tem tanta coisa escrita ainda para nossa realidade. Mas lá fora já é uma coisa muito comum, né? Comum a ponto de você ter uma prevalência aí dessa desordem do jogo, da aposta, desse vício, variando aí em até, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai ter ali 1%, em alguns lugares do mundo você pode chegar até 2% da população. Então, se a gente considerar um número muito grande, e aqui a gente no Brasil, como o Alex já mostrou, né, é um problema seríssimo, né, porque se a gente começa a falar, inclusive, nos perfis, né, porque existem perfis de pessoas que apostam mais, né, então se a gente chama em medicina a gente chama dos fatores de risco, né, então os fatores de risco por exemplo, jovem, geralmente é homem jovem que mais aposta, né? Se a gente fosse pegar o perfil típico do apostador, seria um homem jovem, com dificuldades financeiras, é o que é paradoxal, né? E note bem, essas dificuldades financeiras não são as causadas pelo vício. Ele já, por exemplo, está desempregado, né? E aí, normalmente, homem jovem em dificuldades financeiras e com um nível socioeconômico e cultural baixo. Esse é o perfil mais predominante, né? Mas não é o único. Por exemplo, se você começa a ir no extremo da idade, quando começa a chegar numa idade mais velha, na idade mais alta, você vai ter a mulher começando a chegar perto do homem, em termos de prevalência, em termos de frequência, né? Você vai ter uma quantidade maior de mulheres agora apostando. E muda, inclusive, o perfil. A mulher, quando aposta, ela gosta mais de apostar para esquecer, assim, como é que eu vou dizer? Para fugir da realidade. Normalmente ela aposta em coisas que são coisas jogos do azar mesmo, assim, né? E quando você vai para o homem, não. O homem, ele quer mais a coisa que envolve competição, risco. Então, até isso tem um perfil diferente, né? E, curiosamente, uma das populações de maior risco que tem para aposta no mundo, eu estou falando assim, no mundo, né? É a população de presídio. Eles têm esse problema muito, muito grande. Alex, a aposta sempre teve na história da humanidade, tá? Desde que o mundo é mundo, né?
praticamente existe aposta, jogos de azar em geral, isso não é novidade nenhuma, tá certo? Mesmo aqui no Brasil a gente tem as lotéricas, temos o bom e velho jogo do bicho, você vai ter cassino clandestino, né? Mas o que é que você acha que tem de novidade na questão dessa jogatina eletrônica dos bets, tá? Que aposta por aposta, como tem sempre teve. O que é que você acha que tem de novo nesse cenário? Ednardo, você falou aí, né, de que o jogo e a aposta são coisas muito antigas, e eu acho que tá virando até meio clichê no nosso podcast que a gente sempre remete a Adão e Eva, né? E aí não poderia ser diferente, porque Adão e Eva apostaram, né? Apostaram numa fruta. E apostaram o quê? Apostaram a todas as outras frutas do paraíso e a vida eterna deles, e perderam, né? Então, assim, se falta de exemplos realmente não é, né? Porque a gente já tem aí que é perigoso quando a gente aposta, a gente troca o certo pelo incerto. Enfim, antes de responder a sua pergunta, Ednardo, eu só queria compartilhar mais alguns dados aqui para a gente ter uma noção, porque eu falei assim, o impacto, né, dos indivíduos e tal, mas eu queria dar uma noção do qual é o impacto social desses 68 bilhões, né, e contando, que cada dia esse número aumenta e muito, né, esses valores aí vão cada vez aumentando. Então, enquanto a gente está falando aqui, essa cifra só faz crescer. Então, a gente imagina aí, 68 bilhões de reais daria para você construir aproximadamente aí umas 680 mil casas populares. 680 mil casas populares. Grosso modo, você poderia aí, numa média, abranger ou abrigar cerca de 2 milhões e 720 mil pessoas. Estou fazendo aqui uma conta bem plana, tá? É conta de padeiro aqui. Com todo respeito aos nossos padeiros, do qual eu também faço parte, tá? Porque eu sou um padeiro amador, já fui padeiro profissional lá na minha adolescência, lá no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul. Então, com todo respeito, faço essa menção honrosa aqui à comunidade padeira. Mais uma conta de padeiro aqui. Quase 3 milhões de pessoas. Gente, isso é equivalente à população de Brasília. Tá? Então, você pensa assim, que você poderia construir com esse dinheiro que foi jogado fora, tá? Eu não tenho menor papas na língua para falar isso, foi um dinheiro que foi totalmente desperdiçado, independentemente de quem ganhou, quantos ganharam, o que ganhou e tal, né? É um dinheiro que poderia ter sido usado, por exemplo, para construir uma residência para uma população do tamanho de Brasília. Quem mora aqui em Brasília sabe que a cidade não é pequena, né, Ednardo? Então, ou a cidade de Fortaleza, então, né? Para quem queira também, que é outra cidade que poderia ser abrigada aí. Então, o impacto dessas apostas, ele está transcendendo a esfera do indivíduo e está tendo um impacto social, um impacto econômico. Então, você vê, os números de crescimento do comércio para 2024, eles foram revisados de 2,5% para 2,1% por causa dos bets. Você está entendendo o que é isso? Então, setores da economia responsáveis aí por lazer e entretenimento, exemplo, cinemas, canais de streaming, parques de diversões, etc. e tal, já estão sentindo o impacto das apostas online nos seus negócios. Tá? Porque é lógico, o dinheiro é um recurso escasso, o dinheiro é um recurso finito. Se a pessoa está gastando além da conta, né? Se é que existe uma conta tolerável para essa aposta, né? As pessoas estão gastando em bets, em jogos, né, de aplicativos online, etc. e tal, e não estão gastando em outras coisas. E eu diria mais, tá? Eu não ficaria nem um pouco surpreso se um bom percentual dessas pessoas aí que estão apostando, tá? E as estimativas foram que em 2023, 14% da população brasileira, ou seja, cerca de 22 milhões de pessoas fizeram pelo menos uma aposta online. 22 milhões de pessoas. Essas pessoas aí fizeram pelo menos uma aposta, né? Então você vê que não me surpreenderia que essas pessoas, muitas delas, estivessem mesmo se privando dos seus víveres, né? Como diriam assim, ou seja, as condições básicas de subsistência. Estão lá atrasando uma conta de luz, uma conta de água, estão lá comendo menos, né? Comendo uma alimentação mais pobre, justamente por causa do famigerado vício no jogo, né? Ou o hábito de jogar. Né, para o Dr. Christian não ficar bravo comigo aí, que eu estou usando indistintamente aqui a palavra vício, né?
Mas assim, Ednardo, a sua pergunta, né? O que tem de novidade hoje? Bom, eu vou usar uma palavra difícil aqui para quem é da área da TI, né? Não é tão difícil assim porque já conhece. É um negócio chamado ubiquidade. Ubiquidade. O que é ubiquidade? É a capacidade de você estar presente em todos os lugares, né? E hoje a gente tem um número de aparelhos celulares no Brasil que excede, né, ou que perpassa o tamanho da nossa população. Então nós temos aí mais aparelhos celulares registrados, né, na Anatel, lá nos cadastros, do que cidadãos brasileiros. Então, primeiro ponto, praticamente todo brasileiro tem um celular na mão. Segundo ponto, né, com esse celular na mão, obviamente ele vai ter um plano com a sua operadora, mais vantajoso, menos vantajoso e tal, mas ele vai ter um plano de dados. Esse plano de dados permite ele, enfim, enviar e-mails, né, que é coisa lá do século XX, né, mas principalmente aí trocar mensagens, né, de aplicativos aí de mensagens instantâneas e chamar o seu transporte aplicativo e tal. Enfim, fazer aquilo que todos nós sabemos, né, que a gente faz com o celular. Com essa tecnologia móvel, você tem um público irrestrito para que você possa atuar. Tá? Hoje, né, assim, o Ednardo falou, né, eu sou da área de TI, mas eu tenho uma mescla, né, eu sou um filho híbrido aí, a minha formação, graduação em formação, atuação profissional é ligada à TI, na área acadêmica, administração, né? E dentro da administração a gente estuda um negócio chamado rede de distribuição. E sempre foi um grande desafio para as empresas. O que é a rede de distribuição? O que significa essa arte, né, essa disciplina da distribuição? É fazer o seu produto ou serviço chegar no seu cliente de maneira eficiente, de maneira rápida, né? Então, isso sempre foi um desafio para as empresas, né? Sempre foi. Você, sei lá, tem uma fábrica de torradeira. Como é que você distribui essa torradeira? E isso é uma dor de cabeça gigante. Isso tem que ter uma inteligência logística monstruosa e tal, né? Você fazer o seu produto chegar aonde ele deve chegar. Ora, com as apostas online, esse problema está grandemente superado. Por quê? Porque basta você disponibilizar um aplicativo lá numa loja virtual, né? Seja do Google, seja lá da plataforma do Android e tal, qualquer uma que seja. O cliente instalou no seu aplicativo de celular, você não tem praticamente custo, né? Tirando ali o custo de manutenção na plataforma e tal, você não tem custo de distribuição. O que eu quero dizer com tudo isso? É uma forma muito científica de dizer que é muito fácil hoje atingir a população brasileira com algo, né, que essa população deseja, certo? E aqui eu quero fazer um parênteses, depois o Dr. Christian aqui pode, quem sabe, explicar um pouquinho melhor para a gente. Nem tudo que a gente deseja é bom para a gente, né? Então você pensa aí, já que a gente está falando de vícios, né? Você pensa aí um alcoólatra, eu pergunto, né? O alcoólatra, ele deseja ou não deseja o álcool, né? Então agora o álcool é bom para ele, né? E ainda que a pessoa não seja viciada, né? A gente deseja, diz a Bíblia que a gente tem inclinação para as coisas do mal, né? Então, enfim, a cobiça, a ganância, aquela fantasia de ficar rico sem trabalhar, né? Aquela coisa toda e tal, de uma vida feliz, baseada numa grande quantidade de dinheiro. Então, tudo isso atrai muito. Então, Ednardo, é muito fácil hoje eu entregar essas possibilidades para a população, porque o meu custo de distribuição é baixíssimo. A minha facilidade, a minha ubiquidade, né? A minha capacidade de estar presente em todos os lugares. E hoje a gente vê aí que a maioria esmagadora, né, da população está debaixo de uma cobertura de rede celular, né? Então, mesmo as famílias mais pobres, mesmo as famílias aí com menos oportunidades educacionais, elas estão debaixo, né, dessa grande rede de distribuição de coisas boas e de coisas ruins, infelizmente, né? Então, é algo realmente para a gente pensar a respeito disso. Eu queria acrescentar um tópico aqui também, que é uma coisa que eu sempre cito nos programas, né? Além dessa questão da ubiquidade, né? Como o Alex já falou, que está em todo canto, está fácil. A gente estava até brincando aqui antes do programa começar, que nunca foi tão fácil cometer os 7 pecados capitais, né? Antes você tinha que sair para um bar, tinha que sair para um lugar de honestidade duvidosa. Você tinha que ter um trabalheiro para poder cometer os 7 pecados capitais. Agora estão todos eles aqui no seu próprio celular, né? Não tem nem que... Você não precisa nem se arrumar, por exemplo, para praticar a vaidade. Já tem filtro na internet, tem tudo, né? Mas eu também queria acrescentar
Desculpa, deixa eu te ajudar nessa tua comparação que eu achei muito boa. Você pensa assim, ó, por exemplo, um outro vício que é um dia, quem sabe, a gente pode gravar um podcast falando disso, né? Por exemplo, pornografia, né? Até aí, sei lá, 15, 20 anos atrás, para uma pessoa consumir pornografia, era um negócio, não vou dizer que era difícil, mas era um negócio meio complicado, né? Porque era tudo mídia impressa. Então você tinha que comprar lá uma revista, uma publicação, um negócio assim e tal, né? E eu acho que hoje a gente, né, é meio assim, a gente não deve ter tabu também de falar dessas coisas, né? Outro dia eu recebi uma informação, por exemplo, a quantidade de acessos em um site de conteúdo pornográfico, é uma coisa assim absurda. Era da ordem dos bilhões de acessos em um ano, né? Então é aquilo que você falou, né? Os pecados hoje, né, as mídias sociais, elas realmente são um grande avanço, né, e encurtaram distâncias e trouxeram muito conhecimento para a nossa vida, né, mas é assim, aquele canal que transporta o conhecimento do bem, ele também transporta o conhecimento mal, né. Eu acho que a gente está chegando num dilema também, é um momento assim, realmente solene da humanidade, porque a gente vê que a gente tem uma grande arma poderosa nas nossas mãos e, para variar, a gente parece que está fazendo mau uso dela, né. Certamente. E eu queria acrescentar também, continuando, né, com o complemento que o Alex também deu, que a gente tem que lembrar o seguinte, gente, nunca estivemos tão fácil de sermos manipulados. A galera não pode parar de achar ou acreditar que não está sendo manipulado. Nunca ouvi tanta técnica de manipulação de marketing, né? Quando eu falo marketing, é manipulação de ideias, ideologias, de ideias de venda de produtos, né? Nunca ouvi tanta técnica, nunca ouvi tanto dado para ser trabalhado, nunca houve tanta capacidade de personalizar o produto para cada cliente, nunca teve uma cultura de celebridade tão grande. Então, assim, a gente tem que lembrar também que a capacidade hoje em dia da mídia, quando eu falo mídia, mídias, né, de nos influenciar, chegou no nível nunca antes na história desse país, né, na história desse mundo, né? E a gente tem que lembrar o seguinte: outros países, especialmente Estados Unidos, Inglaterra, que é muito famosa por isso, né? Eles já têm algumas décadas com a questão de apostas, né? Apostas tão livres e tão fáceis, né? E agora o Brasil parece que tá aquela criança de 10 anos de idade que pela primeira vez teve direito a R$50 no bolso de uma mesada para ir na sorveteria, né? Parece que é a primeira vez que a gente também tem uma certa imaturidade nisso. Christian, eu queria também continuar com você o seguinte: beleza, talvez a pessoa não esteja no nível de vício, mas a pessoa talvez esteja no caminho, digamos assim, perigoso, né? O que é que a gente pode fazer por essa pessoa? O que é que ela pode fazer por ela mesma, inclusive, né? Em que ponto, se a pessoa começou a estar endividada, o 13º já está pendurado por causa de jogo, o cara toda semana tá naquela fé que agora vai dar certo, né? É só R$1, só R$10. E aí, se essa pessoa conseguiu se identificar nesse lugar, ou mais importante ainda, você tem alguém próximo a você, que você já identificou, que já está perigosamente nesse caminho, o que é que a saúde, a medicina, a psicologia pode, de repente, ajudar essa pessoa? Antes de te responder, Dinardo, eu vou pedir licença, só para falar um pouquinho mais como é que mentalmente acontece, né, esse jogo, essa aposta, tá? Vamos lá, o que é uma aposta? A aposta é o seguinte: você coloca algo de um determinado valor em risco, pensando em conseguir algo de um valor maior. Basicamente, o princípio é esse. Então, você pega algo, arrisca aquilo, isto é, eu posso perder aquilo, não ganhar absolutamente nada, mas eu estou arriscando aquilo com a perspectiva de conseguir algo de um valor maior. Na verdade, se você pegar isso, a vida é isso, né? A vida é assim. A vida poucas coisas na nossa vida são garantidas. Eu falo assim, não, eu vou fazer isso e com certeza vai resultar naquilo. Poucas coisas são realmente garantidas. Então, a nossa vida, normalmente, o que a gente faz? As nossas decisões são baseadas nisso. A gente pensa em investir algo, seja tempo, seja
esforço, enfim, seja o que for, dinheiro às vezes, tal, e a gente vai arriscar aquilo, mas quando a gente arrisca aquilo, a gente só arrisca dependendo do tamanho do benefício que vai me trazer, né? Então, eu saio de casa para trabalhar, eu estou me colocando em risco. Eu posso ser assaltado, eu posso ser atropelado, eu posso, enfim. Mas o tamanho desse risco, perto do que eu vou me beneficiar, aí eu calculo e falo, não, vale a pena. Até mesmo porque se eu ficar em casa, também existe o risco de ficar doente só de ficar trancado em casa. Então eu vou pesando as coisas, eu vou arriscar e vou buscar aquilo. Isso, quem faz isso no nosso cérebro, quem pesa essas coisas e vai dizer se vale a pena ou não, é o nosso lobo frontal, né? A área pré-frontal do cérebro. É ela que pesa essas coisas e fala assim, olha, isso aqui vale mais a pena, isso aqui não vale tanto a pena, né? Agora, contra ela, e não vou dizer contra ela, mas fazendo uma contraposição a ela, no nosso cérebro tem a parte do prazer. O prazer, ele é meio cego, né? Ele só sente. Ele sente. Ele sente que isso é bom, isso é ruim. Então ele sente que é bom, isso é bom, é bom. E quando ele sente que é bom, ele quer repetir aquilo, né? Então, a nossa sociedade, ela é uma sociedade hoje em dia que ela, mais do que nunca, absolutamente nunca, com certeza, mais do que nunca na história da Terra, foi tão hedonista, foi tanto a procura de prazer, né? Porque hoje, menos do que antes as pessoas tinham que lutar mais pela sobrevivência do que hoje, né? Hoje, uma parcela maior da população consegue garantir a sobrevivência, e quando eu falo de sobrevivência, é o suficiente para se vestir, o suficiente para se alimentar, e consegue, além disso, ir buscar o prazer. A nossa sociedade está tão hedonista, está tão em busca do prazer, que o cérebro, né, o nosso cérebro, ele é transformado por isso. O prazer, a busca do prazer, a busca incessante pelo prazer transforma o nosso cérebro, fazendo com que essa área frontal do nosso cérebro ela seja menos forte, ela seja menos determinante das nossas decisões, nas nossas atitudes. E aí o que acontece? Acontece que, consequentemente, as pessoas elas tomam decisões menos lucrativas, decisões mais arriscadas, decisões menos ponderadas, decisões que eu vou dizer assim, prejudiciais, né? Eles se apostam, as pessoas estão apostando porque, se você for olhar, a aposta não vale a pena. Por quê? Porque se a aposta valesse a pena, as empresas não tinham lucro. Isso eu não sou da TI, eu não sou das exatas, mas meu raciocínio é muito simplório. Se a aposta valesse a pena, a empresa não ia ter lucro. E para a empresa ter lucro, alguém tem que ter prejuízo. Quem tem prejuízo é quem está apostando. Então, o que acontece é isso. É que no cérebro das pessoas que apostam, existe um curto-circuito, existe um vírus no programa, existe uma falha nesse funcionamento, fazendo com que essa pessoa ache que vale a pena, ache que esse risco vale, né? Quando ela pesa o ônus e o bônus, ela acha que o bônus vai ser compensador. E, na verdade, nunca é. Se ela pesar direitinho, não é, né? Se ela pesar, ela vai saber que aquele dinheiro, por menor que seja, investido em outra coisa, vai lhe trazer menos risco e um benefício mais concreto. O ponto é isso, é que as pessoas, elas não estão... O cérebro das pessoas não está funcionando direito.
o cérebro das pessoas está com está com vírus, né, digamos assim, está com o vírus do prazer. Agora, o que acontece é que existem níveis de comprometimento. E aí tem pessoas que estão num nível de comprometimento muito sério, né? Onde esse nível de comprometimento leva a um prejuízo severo, e esse prejuízo que já não é só mais para ela, mas é para a família, para as pessoas para quem ela dedica carinho, afeto, apreço e que tem para ela também, as pessoas estão prejudicadas. Então essa pessoa ela precisa de ajuda. E aí entra um segundo aspecto, que é a gente deve entender que, assim como a dependência química está dentro do código de doenças psiquiátricas, a dependência do jogo também está. Então a gente está falando aqui de um problema de saúde pública. E às vezes é difícil até falar sobre isso, né? Mas é um problema de saúde pública. As pessoas que estão viciadas no jogo, elas estão doentes. Essas pessoas precisam receber um tratamento médico, um tratamento de saúde. E aí existem várias alternativas terapêuticas, né? Mas o que é mais importante dizer é que essas pessoas estão doentes. Vai além do aspecto moral, vai além do aspecto ético, vai além do aspecto espiritual. Essas pessoas têm que ser encaradas como pessoas doentes, e ela tem que se olhar e se ver como uma pessoa doente que precisa de um tratamento, precisa de ajuda, e que ela sozinha ela não vai resolver. Bem interessante essa observação, observações, né? Primeiro a questão desses mecanismos, né, do hedonismo. A gente está num nível de hedonismo muito grande. Claro, a gente está falando hoje de jogo, mas isso acaba dependendo da pessoa, né? Dependendo, aí é palavras minhas, né? Dependendo do vazio que eu imagino que a pessoa tenha, o mundão está oferecendo vários tipos de, né, saídas para isso, né? E jogos é uma delas, né? E eu acho interessante quando você colocou junto a outras doenças, digamos, mentais, eu não sei qual é o termo correto exatamente, mas assim, quando a pessoa chega num certo nível, então, é um tratamento de saúde severo, como seria para o álcool, como se fosse droga, como se fosse outros tipos de vícios, né? Então, realmente é um caminho bem complicado. Alex, eu queria também ver contigo o seguinte, outra perguntinha para Alex. Já está se falando em proibir jogos, proibir aquilo, proibir aquilo lá, vamos proibir, vamos restringir. Uma observação minha, né? Eu acho complicado proibir depois que você libera, como quase todo mundo, né? Porque, primeiro do ponto de vista prático, né? Hoje, se você inventar de proibir os jogos, vai aparecer a turma que diz que tem que ter liberdade para tudo, que a pessoa no governo tem que ser olhada por ela, que ela tem que liberar geral mesmo. Você também vai ter questões de ordem prática, porque o cara vai montar um site em outro país e vai ficar montando sites e sites e sites e ninguém consegue acompanhar, né? Então, aparentemente, do ponto de vista tecnológico, é meio complicado também proibir. Vamos proibir por proibir. O que é que a gente, de repente, aí eu vou expandir a pergunta para o Alex e para o Christian, em termos de políticas públicas, por exemplo, né? Porque do ponto de vista particular, eu imagino que famílias e indivíduos têm que se policiar. Do ponto de vista público, você vê algum tipo de ação que possa ser tomada a despeito de tanta dificuldade realmente para ter uma efetividade nisso? Vide drogas, álcool, prostituição. O que não falta é vício que deve a legalidade e na prática é uma luta quase enxugar gelo, né? Ednardo, eu queria só antes comentar algo que o Christian falou, que eu achei muito interessante, né? Porque ele falou assim, olha, o que é a aposta? É você pegar um valor menor e arriscar ele pensando num valor maior, né? E ele falou muito acertadamente que a nossa vida toda é assim, né? E a gente está toda hora, percebamos ou não, estamos sempre fazendo apostas, né? Então, por exemplo, você vai abrir uma empresa, você é um corajoso, um herói aí que vai abrir uma microempresa, né, no nosso país. Então você vai ter um investimento, né, de capital, você vai ter um investimento de seu trabalho, né, talvez aí se você vai ter mais um sócio e tal, você está colocando dinheiro seu e também seu trabalho. Então,
poderíamos considerar que você está pegando um valor menor na expectativa de você ganhar um valor maior, né? Ou seja, de você retirar o seu investimento com lucros, né? A remuneração do seu trabalho também, e você está correndo um risco para isso. Aí a gente poderia dizer que isso é uma aposta. Eu acho que no sentido lato sensu da palavra, talvez sim, né? Mas no sentido estricto sensu, não. Em 2018, eu assisti uma palestra que eu nunca mais esqueci. Eu assisti uma palestra com o Luigi Cani. Luigi Cani, para quem não conhece, ele é um esportista aí que trabalha com esportes radicais de alto risco, né? Então é aquele cara assim que ele salta de um precipício com a moto e daí ele abre um paraquedas lá no meio do caminho, né? Eu vi ele saltar de um helicóptero, ele faz um voo de wingsuit, lá pelas tantas ele abre o paraquedas e ele sentou no banco do carona de uma Ferrari em movimento, né, lá no Rio de Janeiro. Então é esse tipo de coisa aí. E ele falou um negócio que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, olha, que correr risco é diferente de arriscar. Ele disse assim, eu nunca arrisquei na minha vida, eu nunca arrisquei. Cada apresentação dessa que eu faço, cada show, cada manobra, ela é calculada com engenheiros, eu tenho toda uma equipe, tem pessoas aqui que nós ficamos meses estudando, treinando, ensaiando, praticando, né? Até chegar um dia que daí a gente chama a imprensa, chama, né, a televisão lá e tal, e aí faz a apresentação, né? Mas me chamou muita atenção sobre isso, né? Sobre riscos, e um dia a gente vai trazer Felipe Lemos aqui para falar sobre riscos também, né? Então, o que acontece? O que é a diferença de uma aposta, né, para um investimento, digamos assim, né? Basicamente, eu vejo, né, aqui sem a pretensão de ser conclusivo nesse tema, eu vejo dois grandes problemas, duas grandes diferenças aqui, né? Primeiro que quando você está apostando no jogo, você não está investindo, você está perdendo dinheiro, você está apostando mesmo, o verbo é apostar, né? Por quê? Porque o seu risco, a sua probabilidade estatística de sucesso está tremendamente contra você. Então, você vai ter muito mais chance de se dar bem com a microempresa ou com, enfim, um investimento aí, né, dentro do sistema financeiro nacional, do que se você for fazer, por mais arriscado que seja, mesmo investimento em ações, ele vai ter muito mais chance de você ter um lucro sustentado do que numa aposta aí de bet ou de aplicativo. E o segundo grande ponto de diferença que eu vejo é a legitimidade do objeto, né? Quando você cria uma microempresa, você vai atender uma necessidade de um segmento da população. Você vai abrir ali um salão de beleza, vai abrir ali, quem sabe, uma padaria, um supermercado, um mercadinho, uma quitanda, um carrinho de pipoca, que seja, você está atendendo, né, uma demanda, uma necessidade legítima da população, né? O que não acontece quando você vai botar um dinheiro aí num bet. Você está atendendo uma necessidade da população. Tá, tudo bem, uma necessidade do quê? Né? Como o Dr. Christian falou assim, né? É algo aí que vem do seu lobo, do seu córtex pré-frontal ou vai vir lá do seu sistema límbico, né? E aí o Christian depois me corrige se eu estou falando alguma bobagem, né? Então é isso, essas duas grandes diferenças, né? Aqui, voltando à sua pergunta, então, Ednardo, aqui que você fala sobre política pública e tal, o que acontece? Eu costumo ver isso mais ou menos como a educação de uma criança, né? Vai chegar um momento que os meus filhos, eu vou ter que orientar eles e confiar neles. Eu vou ter que dizer, filho, a situação é a seguinte, olha, você não deve consumir o álcool por causa disso, daquele outro e tal, né? E confiar, eles vão ter independência, eles vão ter autonomia deles, e eu não vou ter condições de fazer muito mais do que orientar, do que aconselhar, do que conversar, né? Quem sabe mostrar dados, né, imagens, o que acontece com um alcoólatra, com uma pessoa aí que segue pelo caminho da bebida e tal, né? Mas a decisão vai ser deles, eu vou ter que ter um trabalho de orientar. Mas esse dia ainda não chegou, eles são crianças pequenas, né? Então, chega um momento que não está na condição de você simplesmente ser orientativo, você tem que ser um pouco mais coercitivo. Eu vou dizer não e pronto. Por quê? Porque eu sou o seu responsável legal. Você ainda não tem juízo, você demonstrou que você não tem maturidade ainda para tomar uma decisão importante, né, quanto beber ou não beber. Uma criança de 7 anos, a criança de 5 anos seria até ridículo querer transferir para a criança
essa decisão. Essa responsabilidade é minha como pai. Eu sou o representante legal, eu sou o responsável legal, e tudo que acontece ou deixa de acontecer com a criança é responsabilidade minha. E isso implica também em poder, né? O que eu olho quando eu vejo que os brasileiros gastaram 68 bilhões de reais, né, em apostas online? Eu vejo que não atingiu a maturidade ainda, né? Então, o ideal seria que a gente pudesse fazer um trabalho apenas de conscientização e pudesse dizer assim, como a gente coloca lá a propaganda do cigarro, né? Fumar causa câncer, fumar causa impotência sexual, fumar causa, né, câncer de pulmão, aquela coisa toda. E tudo bem, as pessoas iriam, né, a grande maioria aí da população iria ver aquilo lá e ia tomar consciência e dizer, não, isso aqui é ruim para mim. Mas quando eu vejo 68 bilhões sendo gastos, eu acho que infelizmente nós não chegamos nesse ponto. Então, Ednardo, eu gostei muito do que você falou, porque depois que você libera uma coisa, para você desliberar é extremamente complicado, né? E tá lá a experiência da lei seca americana lá no início do século XX para mostrar como é infrutuoso, né, esse tipo de abordagem muitas vezes. Agora sim, quando é um caso de calamidade pública, um caso de saúde pública, né, ou de interesse nacional, é de se pensar realmente você ter um recrudescimento, né, da regulação, da legislação, talvez voltar atrás em alguns pontos, né, porque a gente tem visto que o resultado disso está longe de ser o ideal. Christian, você entende que tem alguma coisa como medida pública, uma política pública que possamos tomar? No caso, a gente está falando de bet, mas vícios em geral, né? Já abordamos até algumas limitações, né? Porque no fim das contas eu acho que tudo cai no homem caído, né? Acaba caindo que nós somos falhos, né, de uma instância. Você teria alguma observação sobre isso? Eu acho que eu concordo com o Alex. Eu acho que talvez, eu não sei se proibir completamente, mas que com certeza a gente teria que colocar restrições, né? Eu acho que, como já foi até discutido, por exemplo, não faz o menor sentido um dinheiro que é assistencial, como o dinheiro do Bolsa Família, ser colocado para aposta, né? Isso não tem o menor cabimento. Eu acho que além disso, valeria também uma regulamentação maior, já que isso é um problema, causa um problema de saúde pública. Eu acho que esse tipo de empreendimento deve pagar muito imposto para que possa custear o tratamento dos problemas que ele vai causar. E assim como outros bens de consumo que pagam muito imposto justamente por ter essa característica, eu acho que uma regulamentação forte, com uma taxação forte também, já ajudaria bastante, porque o que a gente viu acontecer, na verdade o que a gente está vendo acontecer, é que tinha uma porteira aberta e aí pronto, passou uma boiada gigante, né? A gente vê que essas empresas elas estão lucrando demais, chegaram e ofereceram patrocínios. Praticamente todos os grandes times de futebol agora têm uma bet patrocinando, né? E por quê? Porque eles não têm limite, né? É dinheiro demais, como o Alex falou. Então eu acredito que se não for para fechar, não for para proibir completamente, porque aí realmente eu acho que é difícil, até mesmo porque os governos já estão de olho no dinheiro, né? Tem que regulamentar muito e regulamentar de uma forma que se pense, inclusive, no aspecto de saúde pública e no aspecto de educação, né? Então, deve se prever na taxação já o dinheiro que deve ir para a educação relacionado a isso, né? Para educar os jovens, principalmente, com relação ao que né, aposta e tudo mais, suas consequências, e com relação à saúde pública também em termos de tratamento. Eu acho que isso daí precisa ser pensado, porque, como eu falei, o problema causado é um problema que é um problema social, e parte desse problema social, não todo ele, porque ele é um problema social mesmo quando não é patológico, mesmo quando não é doença. A gente precisa ver as duas coisas, porque
o jogo patológico, o jogo, a desordem do jogo, né, da aposta e tudo mais, a doença, ela é o extremo, mas antes de chegar na doença, ele já é um grande problema por tudo isso que o Alex falou. Por tudo isso. Por não produzir nada, enfim, por todos esses males que estão envolvidos. Então, tem que envolver a parte da saúde pública e tem que envolver a parte social, que não necessariamente está no extremo do problema de saúde pública. Bem, nosso programa já está indo para os finalmente, e eu gostaria de pedir para o Alex, primeiramente, depois o Christian, umas últimas reflexões sobre essa temática, que infelizmente tenho certeza que nos próximos meses teremos mais novidades sobre isso, tá? Mas essa questão desse momento tão complicado, né? Tanto dinheiro investido nisso, tanta energia, tanto tempo das pessoas investindo nisso. Mas eu gostaria de pedir mais uma vez, então, para encerrar aqui, Alex, suas últimas palavras, depois o Christian. Olha, eu queria rapidamente aqui só falar, sabe, corroborando fortemente com o que o Christian falou, eu vejo da mesma forma, sabe? Eu vejo que o nosso cérebro está com vírus, né? Talvez o nosso problema aí, puxando mais uma sardinha aqui pro parte da informática, né, Ednardo? Talvez o nosso problema seja de hardware mesmo, sabe? Porque o que acontece? Há vários anos atrás eu li um livro do Dr. Neil Nedley, né, que é um médico de medicina interna lá dos Estados Unidos, e ele falou bastante aí sobre o lobo frontal, etc e tal, né? E se a gente está se alimentando mal, se a gente não está fazendo exercício físico, não está tomando água, se a gente está trocando a noite pelo dia, está maratonando série aí até de madrugada, no outro dia tem que acordar cedo, é impossível que o nosso lobo frontal esteja funcionando bem. É impossível. Porque ele é a área mais nobre, ele é a cereja do bolo, né, daquilo que é a coisa mais nobre, mais fantástica que a gente conhece no universo físico, que é o nosso cérebro, né? Então, eu acho que esse BET, ele é um problema sério, mas talvez ele seja apenas um sintoma. Eu acho que nós somos uma população, nós somos uma raça que está adoecida, né? Tanto mentalmente quanto espiritualmente, por uma série de razões. E eu acho que a gente precisa realmente de resgate, né? A gente precisa... Eu poderia falar assim, olha, não jogue, né? Não caia nessas armadilhas e tal. E a minha experiência prática aí de algumas décadas já trabalhando, né, em igreja e liderando aí, enfim, várias ações, desde Missão Caleb até Departamento Jovem, tanta coisa assim e tal, é que 1 em cada 20 vai escutar esse conselho, né? 1 em cada 20, né? Então, eu acho que é algo para a gente pensar, né? É difícil, eu penso assim que os cristãos, né, com certeza, não tenho estatística sobre isso, mas com certeza estão envolvidos aí nesses milhões aí que estão desperdiçando, né, seu recurso, seu tempo, sua energia, sua esperança, né, nessas apostas online. Então posso dizer assim, precisamos urgente, né, de uma reforma na forma como a gente está vivendo, como a gente está se divertindo, né, aquele hedonismo ali que o Christian falou também, né, buscando prazer. A gente tem que repensar as prioridades da vida, né? Fazendo uma paráfrase aqui ao professor Henrik Jorgensen, né, que era preceptor lá do Newbold College, lá na Inglaterra, e ele tinha uma palestra lá falando Rethinking Life, né, ou seja, repensando a vida. E eu acho que é isso que a gente precisa saber, sabe? Fazer, repensar a vida. Temos que pensar quais são as nossas prioridades, o que a gente quer da vida, se é isso mesmo e tal, e fazer esforços desesperados para mudar a corrente das coisas, porque realmente está ficando difícil quando a gente vê essas notícias aí do jeito que nós estamos vendo. Eu tenho pouco a acrescentar, mas eu estava lembrando que eu estava dando uma lida, e uma coisa que eles falavam que eu achei interessante é que normalmente o vício, né, no jogo, ele não se desenvolve rapidamente. Normalmente, claro que tem gente que se vicia rapidamente, mas normalmente ele demora 1 ano para se desenvolver completamente, para sair desde aquele jogo casual, esporádico, para o vício no jogo realmente, né, um jogo patológico. E aí eu estava pensando, né, na verdade isso
na maioria das vezes, em tudo na nossa vida, né? Em tudo que prejudica, que nos destrói, não vem destruindo e estraçalhando e tudo de uma vez, né? Começa a gente abrindo a porta aos pouquinhos, né? Fazendo um pouquinho, não percebendo nenhum prejuízo grande, e aí achando que aquilo não tem nada demais. E a gente repete isso com um tipo de atitude na nossa vida, repete isso com outro tipo de atitude na nossa vida. E se a gente olhar para esse mundo, tem tanta coisa, mas tem tanta coisa que a gente tem que evitar, que eu diria que é impossível a gente evitar tudo. É impossível a gente evitar tudo. Mas por isso mesmo que o nosso papel não é ficar evitando tudo, né? Por isso mesmo o nosso papel não é ficar dizendo não para um monte de coisa. O nosso papel não é fugir das coisas, mas é ir em direção a alguém, né? Então, se a nossa mente ela estiver ocupada em ouvir o que Deus tem a nos dizer, se o nosso interesse estiver em buscar a voz de Deus, a presença de Deus, se isso for realmente o que move a nossa vida, né? Essas outras coisas, elas vão perder importância, elas vão perder voz, elas vão perder saliência e relevância na nossa vida, né? Então, acho que a resposta para esse problema é a mesma resposta para todos os problemas. A gente tem que virar as costas, né? Eu lembro que o templo, o tabernáculo de Israel, a porta dele era virada para o nascente, porque para você entrar no tabernáculo, você tinha que dar as costas para o sol, que era o símbolo da maior parte das divindades, das principais divindades pagãs, né? E é o que a gente tem que fazer. A gente tem que dar as costas para as outras coisas, porque quando a gente olha para Jesus, as outras coisas ficam para trás, né? E eu acho que é a resposta para a gente se proteger desse tipo de coisa e de todos os outros tipos de coisas que podem nos trazer prejuízo. Jesus é sempre a resposta. Agradeço muito a participação aqui dos colegas. Mais um programa que certamente a gente aprendeu um bocado. E como sempre, infelizmente, não dá para esgotar os assuntos que a gente aborda aqui. E se você gostou aqui desse programa, divida com seus amigos. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos em diversas redes sociais, tá? E estamos no programa 33. Se você gostou desse, já fica a dica, hein? Tem pelo menos mais 32 aí para você ouvir, tá certo? Então até a próxima semana e um abraço a todos. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.